terceiro ano, como estão? Todos bem? Sempre lembrando de se cuidar, usar máscara, álcool em gel, distanciamento social, para vocês ficarem bem, a família de vocês também. Ok, pessoal? Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 17 da disciplina de Ciências. Hoje, então, nós vamos ver sobre os sons da natureza. Nós estamos estudando, então, nós estudamos anteriormente sobre os sentidos, lembram? Então, aí nós começamos a ver sobre o sentido da audição. Conhecemos um pouco como funciona esse sentido no nosso corpo. Vimos, então, sobre as ondas sonoras e hoje, então, nós vamos ver sobre os sons da natureza. Antes da gente ver os objetivos e começar a nossa aula, você pega o seu caderno, o lápis, a borracha, para você ir então anotando a nossa aula, o que for importante, as suas dúvidas também, para ajudar vocês depois lá na nossa atividade da plataforma no final da aula, ok? Os objetivos da nossa aula então: identificar as características dos sons da natureza e compreender a relação entre os sons e a maneira como nos sentimos. Será que os sons eles interferem nos nossos sentimentos, em como a gente se sente? Nós vamos ver sobre isso também. Para começarmos a nossa aula, nós vamos fazer a seguinte atividade. Feche os seus olhos e preste um pouco de atenção aos sons ao seu redor. Pause o nosso vídeo por um instante, feche os seus olhos e preste bastante atenção nos sons que tem ao seu redor, ok? E aí, o que você ouviu? Os sons que você ouviu eram agradáveis? Ou eram sons que foram produzidos pela natureza ou pelas pessoas? Então, quando a gente fecha os nossos olhos, né, e prestamos apenas atenção aos sons que tem ao nosso redor, às vezes a gente acaba identificando, percebendo algum som que a gente no nosso dia a dia, né, fazendo as coisas, brincando, fazendo as atividades, a gente acaba não percebendo, como o canto de um passarinho, um carro passando, né, um cachorro latindo, um gato miando, né? Então a gente acaba identificando alguns outros sons quando a gente fica, né, em silêncio e presta apenas atenção no nosso sentido da audição. E quando a gente faz isso, a gente pode tanto perceber sons que são agradáveis, como sons que não são tão bons assim, né? Como o movimento de muitos carros, buzinas, né? Uma construção, pessoas batendo, acabam que não são sons tão agradáveis assim. Aqui então nós temos duas imagens. A da natureza com o passarinho, que a gente já imagina, né? Ser um som calmo, um lugar agradável. E ali uma cidade movimentada com muitos carros, ônibus, pessoas, que aí a gente já consegue imaginar um lugar mais barulhento, né? Com muitos sons, com sons não tão agradáveis assim como os sons da natureza. Por mais que um lugar possa parecer silencioso, quando fechamos os nossos olhos e nos concentramos na nossa audição, conseguimos ouvir mais do que achávamos que ouviríamos. Então, aquilo que a prof falou, às vezes a gente no nosso dia a dia acaba nem percebendo os sons ao nosso redor. Quando a gente para, fecha os nossos olhos para a gente se concentrar apenas no sentido da audição, a gente consegue perceber muito mais sons do que quando a gente não faz essa atividade. Através dos sons, podemos identificar o ambiente ao nosso redor. Se estamos em um lugar silencioso, nos sentimos em um lugar calmo. Mas se estamos em um ambiente barulhento, nos sentimos em um lugar agitado, não é verdade? A gente pode até estar, né, agitado, nervoso, mas se você está em um local, né, silencioso, tranquilo, você acaba, né, se acalmando e ficando tranquilo também. Agora, né, se a gente vai para um lugar barulhento, agitado, né, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, música, a gente acaba também
ficando agitado conforme está aquele lugar. Então, os sons, ele, né, interferem como a gente nos sente. Um lugar calmo, né, com um som agradável, acaba nos deixando mais calmos. Agora, um lugar, né, barulhento, agitado, acaba nos deixando agitados também. Os sons da natureza, na maioria das vezes, nos passam uma sensação de tranquilidade. Alguns sons chegam até a nos dar um soninho, né? Como a chuva, a brisa, o barulho de um rio. Então, às vezes são sons tão calmos, tão tranquilos, que a gente às vezes até fica um pouquinho de sono, né? Aqui a gente tem algumas imagens, né? O rio, o barulho da chuva, ali, né? Representando o vento. Mas há também sons da natureza que nos dão medo ou nos deixam preocupados, como ventos fortes, tempestades, trovoadas, por serem então sons mais fortes e altos. Então nós vimos, né, ali anteriormente, uma chuva, uma brisa, são sons agradáveis, né, que nos deixam tranquilos. Mas quando eles são mais intensos, como trovoadas, tempestades, ventos fortes, aí a gente acaba, né, ficando mais apreensivo, às vezes até com medo, né, por ser uma tempestade, uma chuva muito forte. Então, na natureza nós também temos então alguns sons que nos deixam, né, mais preocupados, com um pouco de medo. Então, quando é tranquilo, nós ficamos tranquilos. Agora, quando é mais forte, a gente acaba ficando mais preocupado e com medo também. Alguns sons produzidos pela natureza são a chuva, o trovão, o vento, o mar, uma cachoeira, entre outros. Os sons podem ser mais graves ou agudos, mais fortes ou mais fracos, mais longos ou mais curtos. Por exemplo, o som de uma cachoeira, de um rio, ele nunca para, né? Ele está o tempo inteiro, então ele vai ser um som longo. Agora o som de um trovão, o som do vento é passageiro, né? Eles não estão o tempo todo acontecendo. Então por isso que nós temos sons longos, sons curtos, fortes, agudos, graves, fracos. E aí vai depender da situação, do ambiente, da natureza que nós estamos também. E também na natureza nós temos os animais que fazem parte da natureza, então nós vamos ver sobre eles também. Os sons produzidos pelos animais também fazem parte dos sons da natureza, porque eles fazem parte da natureza. A comunicação dos animais através dos sons acontece em inúmeras espécies. Então, várias espécies também se comunicam através dos sons entre eles e às vezes até tentam nos dizer alguma coisa, né? Quando o cachorro está agitado, o gato, né? Acabam ficando mais agitados, fazendo sons, latindo, miando, né? E aí a gente já entende que algo está acontecendo porque eles estão tentando se comunicar de alguma forma com a gente. Através dos sons produzidos pelos animais, eles se comunicam entre os seres da mesma espécie e em alguns casos podemos identificar o humor, né, dos animais. Aqui então nós temos duas imagens, né? Na primeira a gente tem o cachorro feliz, né? Parece que está feliz, está calmo. E aí do outro lado nós já temos um que está mais nervoso. Então, eles vão produzir sons diferentes, não é verdade? E aí a gente vai conseguir identificar se ele está calmo, se ele está feliz ou se ele está bravo, né? Está nervoso. Então, eles se comunicam entre eles, né? Entre os da mesma espécie e também, né? Nós conseguimos então perceber o humor, o que pode estar acontecendo com aquele animal também. Há sons produzidos pelos animais que nós não somos capazes de ouvir, como por exemplo os sons emitidos pelos golfinhos e as baleias. O ouvido humano não é capaz de ouvir o som produzidos por esses animais. Então, alguns animais eles se comunicam através de sons, mas que só
a espécie consegue identificar. Lembra que nós vimos na nossa aula sobre a audição humana, que eu até comentei com vocês que nós íamos ver apenas sobre a audição humana? Por quê? Porque as espécies possuem um tipo de audição diferente, ela até funciona da mesma forma, mas a maneira, né, a intensidade, a potência da audição, ela muda de um ser para o outro. Então esse é um caso que os golfinhos e as baleias, por exemplo, produzem uns sons que só eles conseguem identificar, o nosso ouvido não consegue. Por exemplo, né, o cachorro, ele consegue ouvir, às vezes, coisas que a gente nem está percebendo ainda, ele já ouve. Por quê? Porque a audição dele é diferente da nossa, né? Ela é mais potente, ela é mais forte. Então, tem essas características também que mudam de alguns seres para os outros. Os sons da natureza e dos animais nos acalmam, nos deixam agitados, nos fazem sentir medo. Mas todas essas sensações são possíveis porque temos o sentido da audição, que nos permite ouvir e apreciar os sons ao nosso redor. Então, tudo que a gente ouve, né, que a gente percebe através do sentido da audição, é possível porque nós temos esse sentido, nós ouvimos aquilo que está ao nosso redor, certo? E aí, através dos sons da natureza, nós vamos poder nos acalmar ou ficar mais agitado, também sentir medo, né, como nós vimos lá nas tempestades, ou, né, quando, por exemplo, um cachorro, né, ele vem bravo, né, a gente identifica pela maneira que ele está latindo, que ele está, né, se comunicando com a gente, que ele está, então, né, bravo, e a gente acaba ficando com medo também. Então, esses sons, eles mudam o nosso humor, a maneira como a gente se sente. Ok, pessoal? Aqui, então, nós temos um vídeo que é uma atividade sobre os sons dos animais, certo? E aí, quando terminar a nossa aula, vocês voltam esse slide, acessam esse vídeo e realizam essa atividade. Nessa atividade, vocês vão tentar, identificar, reconhecer alguns sons dos animais. Vai aparecer algum trecho de sons produzidos por alguns animais e aí você vai ter que dizer de qual animal que é aquele som, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da nossa aula sobre os sons da natureza e junto com os sons da natureza, os sons dos animais. Continuem, então, estudando. Se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem ao nosso material, pesquisem também para vocês aprenderem ainda mais sobre o assunto e depois vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!